Shalom Adonai, Santa Igreja do Senhor. Eu venho neste momento discutir com vocês, quer dizer, discutir, não é bem discutir, né? É trazer para vocês um tema que é muito procurado, as pessoas têm muitas dúvidas, e eu fui elaborar um estudo a respeito sobre a masturbação, se ela é pecado, se ela não é pecado. E eu assisti muitos vídeos, conversei com algumas pessoas, né, aquelas da qual a gente pode conversar a respeito do assunto. E existem algumas pessoas que, sinceramente, nem dá para conversar sobre o assunto, né? Então eu fui estudar o assunto. E eu quero tratar este assunto com vocês, me baseando e trazendo ao conhecimento de vocês várias passagens bíblicas, não uma só, nem duas. Então esse vídeo não vai ser curto, mas vai ser de grande proveito. E não sou eu que vou dizer se é pecado ou não. Você vai ter o discernimento para concluir com as suas próprias palavras. Então, para dar prosseguimento, eu vou ler para vocês Levítico 15, mas eu vou ler ele todo. E vou trazer aqui informações que ninguém fala. Ninguém fala disso em lugar nenhum. Mas presta atenção no que eu vou ler. Levítico 15. O título é Impurezas do Homem e da Mulher. Acompanhe aí no vídeo, eu vou pôr aí para você ver, tá ok? O Senhor disse a Moisés e a Arão. Veja só, ele disse a Moisés e a Arão. Para duas pessoas ele falou. Tá certo? Digam o seguinte aos israelitas. Quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Veja bem, aqui está falando um fluxo. Por enquanto não é sêmen, é um fluxo qualquer. Quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro, ok? Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa que se sentar, em que ele se sentar, ficará impura. Ou seja, se o homem está com um fluxo, aonde ele sentar e aonde ele deitar vai ficar impuro também, assim como o homem está impuro, cessando ou não. Quem tocar na cama dele, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. De noite já está limpo. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Presta atenção nisso aqui. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente. Já não é qualquer água, é água corrente. E ficará puro. No 8º dia,
pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado, ok? E o outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Vou parar aqui, eu li até 15:15. O 16 já vai entrar um outro... O 15 e 16 vai entrar um outro tópico. Veja que aqui está sendo falado de fluxo. Inclusive, se ele cuspir em alguém, se banhará com água. E também fala de sentar, tá certo? Então, aqui nós estamos analisando numa época que a medicina era outra. Então, aqui nós podemos estar tratando da gonorreia, que é um corrimento tanto no homem quanto na mulher, tá certo? É um fluxo que sai. Talvez alguma infecção anal tenha corrimento também. Eu já não tenho ideia das patologias, tá certo? Tem também a gripe, que escorre mucosa pelo nariz, mas aqui está mais relacionado com as partes baixas, né? Mas o interessante é que aqui está sendo tratado de uma doença. Correto? E é pecado. O homem está impuro. Ele tem que apresentar uma rolinha ao 8º dia para... Olha só. Levará, certo? No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote o sacrificará, um como oferta pelo pecado. Quer dizer, é uma doença. O cara é impuro, contrai uma doença e está em pecado. Está em pecado. É o que diz a palavra, não sou eu que estou falando. Por uma doença. Talvez, devido à forma que se contraiu essa doença, talvez seja até aí o fluxo. Mas o fato dele cuspir em alguém, isso me faz também pensar na gripe, né? Mucosa do nariz, é um fluxo que sai do corpo do homem. Tem a mucosa que sai pelo nariz. Se o cara espirrar em alguém, ele vai contaminar. Naquela época não tinha medicina, não tinha vacina, não tinha antibiótico, né? Havia alguma medicina rudimentar na época. Muita coisa era na base da oração mesmo, do misticismo, certo? Da simpatia. Muitas doenças não eram tão fáceis de ser curadas, e na época quem tinha uma ciência melhor para isso era o pessoal do Egito, né? Os egípcios, tá certo? E Levítico é o momento que o povo hebreu saiu do Egito, que era escravo, e estava indo para a terra de Canaã. E aqui é a tenda do tabernáculo, quer dizer, a forma que Deus agora está colocando os padrões para o pessoal que está para morar na terra prometida. Então veja que essa doença é um pecado. É tratada como um pecado, independente do cara ou não. Beleza? Então é um corrimento. Tá? É pus, sei lá, outros tipos de corrimento. Agora vamos para o 16 em diante. 15 e 16 em diante. Vamos lá. Quando de um homem sair o sêmen, veja só, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. De noite o cara tá limpo. O cara tem que tomar um banho no corpo todo. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. De noite já está pura. Então é assim, é um princípio de higiene a princípio, né? Então, o homem que se suja com o seu próprio sêmen, ele está impuro, a sua roupa está impura. E ambos, todos, tanto o cara quanto a roupa, tem que tomar um banho de água. E durante a tarde ainda vai estar impuro. Só no começo da noite é que ele vai estar
puro novamente. Ou seja, se esse fato acontecer de noite, ele vai se lavar, vai passar o dia impuro e na outra noite ele vai estar puro de novo. Porque é isso que está dizendo aqui, não sou eu. Está aqui, Levítico. Você entendeu? Está entendendo o processo de purificação? Olha só, purificação. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água, estarão impuros até a tarde, ou seja, no ato sexual ou não no ato sexual. Pode ser no esfrega-esfrega, pode ser na masturbação do casal, tá certo? Se o sêmen tocar na mulher, ela também está impura, ela também tem que tomar banho e tem que esperar à noite, porque até a tarde ela vai estar impura ainda, ok? Então vamos lá. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Ponto! O que eu acho interessante é que nessa questão do sêmen, não tem mais que esperar 7 dias e não tem mais que apresentar pombinha, não tem mais que apresentar rolinha como um pecado. Quer dizer, a doença é pecado, isso não. Você está entendendo? Porque até então, o sêmen é um fluido que sai do corpo do homem. Isso é fato. Isso é fato. Porém, do versículo 1 ao versículo 15, qualquer fluido que sair do corpo do homem, que não for o sêmen, é pecado. Então é uma doença, é um pecado, é uma coisa que depois precisa de 7 dias para ver se ele está limpo e no 8º dia apresentar um pombinho, uma rolinha. No sêmen não. No sêmen não. A palavra está aqui, meu amigo. É só você ler. Então o sêmen é impuro. Bastou tomar banho, quando chegar à noite, o cara está limpo. Ele e a mulher. Olha só. Como teve um tratamento específico para o sêmen. Ok? Então, do 16 e o 17 e o 18 compete ao tratamento do sêmen. Ponto, acabou. Vou para o 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a menstruação, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Olha, tá se repetindo o processo. A impureza ficará impuro até a tarde. Certo? Então, assim, de noite já se limpa. Então, no outro dia já está limpo. Porém, veja só. Aqui é um fluxo da mulher que começa a uma determinada idade a ser espontâneo, frequente e mensal. Tá certo? Ela não tem controle sobre isso, a não ser que ela use um medicamento. Tá ok? É involuntário. Inclusive pega muitas mulheres aí de surpresa. Tá certo? Então, olha só como a palavra de Deus está tratando a menstruação da mulher. Veja só. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Ou seja, quando a mulher está menstruada, aonde ela deitar vai estar impuro, aonde ela se sentar vai estar impuro. Até aí tudo bem. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Olha, levando em consideração que estamos falando de um sangue e que existem várias doenças transmissíveis por sangue, há de se ver que há aqui um cuidado também medicinal para não proliferar, não contaminar outras pessoas com uma possível doença da mulher que está menstruada. Então, é mais uma advertência de cuidado de saúde,
né? Hepatite e tantas outras doenças transmissíveis por sangue. Tá ok? Então, vamos continuar. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Então, quando o homem tem relação sexual com a mulher e a mulher fica menstruada no ato da relação sexual, porque às vezes ainda não desceu para a mulher, e o homem vai ter a relação sexual com a mulher, e essa relação sexual acelera, dá o start para a menstruação, que isso acontece, quem é casado sabe muito bem que a mulher não está menstruada, mas os dias são próximos para ela estar menstruada, ela está prestes a ficar menstruada a qualquer momento, tá ok? Mas ainda não está, e eles vão e praticam sexo, e quando o cara vai se lavar, ele percebe que está com sangue, né, no seu órgão genital, e aí ele percebe que a esposa já está ficando menstruada. Então, com consciência, sem consciência, o cara ficou impuro também, e vai ficar impuro por 7 dias. Ele vai ficar menstruado junto com ela, espiritualmente falando, tá certo? Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Vocês lembram, né? Daquela moça lá, daquela passagem, daquela moça que já tinha... A menstruação dela nunca acabou, que ela foi a tocar na orla do manto de Jesus Cristo para ser curada. É isso aqui. E o que eu acho engraçado é que todo mundo fala de uma coisa, a cultura judaica, não é cultura judaica, é mandamento. As pessoas impuras, certo? Não podiam entrar no templo. Mais para frente você vai ver, ok? Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Ou seja, se já na menstruação normal a cama dela era impura, o sofá, a cadeira, o banco era impuro, e quando a menstruação, a hemorragia se estende além do prazo da menstruação, continua a impureza. E aí começa a ficar até mais sério, porque aí pode estar havendo realmente alguma doença, tá certo? Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Ora, a palavra não tratou com clareza a respeito da menstruação normal da mulher, se vai ter ou não vai ter pombinha, porque assim que falou da menstruação da mulher, já fez uma observação. Se a menstruação durar mais tempo que o normal, que é os 7 dias, ela vai estar impura ainda. E ela não fez uma separação, é tudo o mesmo tema. Não é como um corrimento do homem, o fluxo do homem separando o sêmen. Não teve essa separação aqui. Pode ser uma questão de tradução. Eu tenho aqui uma Bíblia judaica cristã. Ou seja, é uma tradução para os judeus
cristãos aqui no Brasil. E se você tiver a oportunidade de ver uma dessa, você vai ver que a tradução dela tende a ser mais próxima do original. Se você comparar a tradução da Bíblia judaica com a Bíblia nossa, você vai sentir que o poema é diferente. As coisas são um pouco diferentes. Nem nela teve essa diferenciação. Então, a menstruação da mulher, sendo ela nos 7 dias normais ou uma hemorragia que se estendeu há mais tempo, assim que para, vai contar 7 dias e no 8º dia vai apresentar a rolinha para o sacerdote de novo como pecado. Só que isso ninguém fala nas igrejas. Você não vê ninguém falando que a menstruação da mulher é um pecado, que carece de rolinha para holocausto. Tá certo? Eu li aqui. Assim como foi para o fluxo do homem. Em questão do sêmen, que o homem tem um certo controle em evitar que saia, porque se ele não tiver uma masturbação, se ele não tiver um rala e rola com a mulher, um esfrega-esfrega, se a mente dele não se focar com coisas sexuais, ele não vai ter uma ejaculação, nem aquela ejaculação involuntária que às vezes acontece quando o homem está dormindo. Às vezes o homem está dormindo e ele acorda melado porque ou teve um sonho erótico ou sabe-se lá o que foi. Então, ao que está aqui demonstrado, o fluxo menstrual da mulher, da qual ela não tem controle, assim como o fluxo do homem, da qual ele não tem controle, que não é o do sêmen, é impureza e é pecado. Agora, o da mulher é normal. É da natureza dela e é pecado. Você sabe o que isso implica? Que quando a mulher... Olha só. Quando a mulher está menstruada, ela não pode nem dar a paz do Senhor com a mão, porque ela está impura. Para quem gosta de lei, você não gosta de lei? Você não gosta de basear os membros da sua igreja com a palavra do Senhor que está no Antigo Testamento? Então toma nota. Toma nota. Mulher menstruada não pode subir no púlpito, não pode tocar, não pode cantar no louvor. Até que ela cesse a menstruação e espere 7 dias e se lave. Aí na noite do 8º dia ela tá limpa, ela tá, quer dizer, na noite do 7º, né? Porque é pecado. Tem que apresentar pombinha. É pecado. Tá certo? Vou terminar de ler o capítulo 15. No 31 agora. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Acabou o capítulo 15. Então, veja só. O fluxo de doença de um homem o torna impuro. O sêmen de um homem o torna impuro. A menstruação da mulher a torna impura. A hemorragia da mulher a torna impura. Porém, o fluxo que sai do homem, que não é o sêmen, ele tem que apresentar a rolinha no 8º dia. Depois que ele fica limpo, depois que o fluxo cessa,
Tem que contar 7 dias. Se o fluxo não voltar, ele está limpo. Ele está curado.